Antes da gente entrar para poder falar sobre a nossa disciplina, eu vou dar algumas explicações gerais, falando sobre esse contexto, na situação que a gente está. Ah, Lucas, já já eu explico aí do Switch Case. Já já a gente vai começar a trabalhar. A gente continua no sistema remoto, então aí é uma pena que todo mundo mal começou os estudos de forma presencial no IFE, aí vocês tiveram poucos meses, alguns tiveram poucos dias, né, que entraram nas últimas chamadas, e a gente já passou a viver a situação a qual a gente está. Realmente, não é a situação ideal, não é o que a gente queria estar vivendo. Infelizmente, isso está afetando o mundo inteiro, as diversas áreas, aí a gente está tendo perdas em todas as áreas, e na educação com a gente não seria diferente. Então, não tem como a gente negar que não há perdas dentro desse processo. Existem perdas. Só que dentro de todas as análises que foram feitas pela direção da instituição como um todo, pela direção do campus, através de fóruns de coordenadores, definiu-se por continuar as atividades remotas. Por mais que a gente não consiga atingir, logicamente, o que a gente faz no modelo presencial, parar, a gente chegou à conclusão que isso seria bem pior. As perdas seriam maiores, os prejuízos seriam bem maiores se a gente parasse do que se a gente continuasse. Depois, logicamente, a gente vai tentar suprir as lacunas que vão ficar dentro do processo de alguma maneira, através de cursos intensivos. Dentro da nossa área, a parte boa é que a gente consegue fazer a maioria das práticas aí, a gente consegue fazer de forma remota, então basta ter um computador que a gente consegue fazer para basicamente tudo que a gente precisa, a gente consegue desenvolver as práticas, diferente de outras áreas, como as áreas agrárias, na nossa instituição, a segurança do trabalho, que se não tiver aquela prática, vivência, os equipamentos ali não conseguem desenvolver os conteúdos. Então, ainda a nossa área, as perdas vão ser menores do que outras, mas elas vão existir. Não tem como a gente falar que tudo vai ocorrer da mesma maneira. O que a gente está trabalhando, o que a gente está se esforçando para fazer que essas perdas sejam as menores possíveis. E conversar entre vocês, conversar com os colegas, conversar, a gente tem um representante de classe, a gente tem a figura do mediador, a gente vai tentar desenvolver alguns projetos para tentar se envolver mais e conversar e não desanimar, que realmente, dentro do modelo que a gente está, acabar desanimando, isso pode acontecer. Então, é ter força, que isso vai passar. A gente espera que o mais rápido possível. A gente já tinha feito algumas projeções para tentar voltar em agosto, e infelizmente, diante da situação do Brasil e da nossa região também, isso não foi possível. Mas a gente espera que o ano que vem a gente consiga retornar aí e todos consigam caminhar. Realmente, como o Alex falou, é complicado, não é fácil dentro desse modelo. Presencial algumas matérias já fica um pouco complexo, a gente está tentando reorganizar para que esse peso seja o menor possível e se concentrar no que é mais importante em cada disciplina. E mais uma vez, o que tiver alguma dificuldade, alguma necessidade, pode passar por representante, por mediador, me chamar, conversar, que a gente vai tentando organizar para poder passar esse período da melhor maneira possível. Por mais que a gente não vai conseguir contemplar tudo que a gente queira, tudo que seria possível, todas as possibilidades que a atividade presencial, estar lá no IFE, trabalhar com o projeto, ter aquela integração, ter aquela vivência, que é um diferencial, nesse momento não está sendo possível. Mas tudo isso vai passar. Essa foi uma mensagem, passar algumas informações iniciais, né? Eu sinto um pouco de ficar olhando na tela e ver todo mundo, vejo um tanto de letrinha, né? Um E, um I, um J, um tanto de inicial, poucos com fotos aí, e lembrar pouco do rosto de vocês, né? De um ou outro, às vezes até eu lembro que eu passei na sala e algumas vezes no começo do período passado, né, para dar algumas informações, para poder conversar um pouco. Então, mas é um período que a gente vai passar. Espero que no próximo semestre a gente possa trabalhar de forma presencial e conseguir ver o rosto, ter uma integração. Deixa eu pegar aqui. Se alguém tiver dúvida, pode ir postando aqui. O Alex postou aqui.
Tá, então, se tiver uma matéria que ela não foi passada, o principal objetivo, como eu falei agora, Alex, que é a orientação da instituição, da direção de ensino como um todo, é a gente passar o core, o núcleo, o que é mais importante dentro de cada disciplina para que isso seja dado continuidade. E, logicamente, se ficou alguma lacuna, algum ponto, o objetivo é que isso seja suprido, ou através de algum curso intensivo, ou através de algum complemento posteriormente. Isso aí a gente vai analisar. E é importante, quando vocês, como alunos, que por mais que a gente converse com os professores, com os docentes, às vezes a gente não consegue identificar tudo. Então, se foi identificado por vocês, enquanto alunos, pelo mediador, pelo representante de classe, conversar entre vocês e apontar qual que é o principal ponto ali, aonde que ficou em aberto, que a turma não considerou que não conseguiu evoluir, e aí a gente, enquanto coordenação, junto com o colegiado de curso, a gente vai fazer as análises em como suprir essa demanda que possa estar ocorrendo, como que a gente vai trabalhar isso posteriormente. Mas isso é sempre importante ser relatado. Se for algo que a gente já identificou, sim, aí a gente vai fazer métodos ainda, a gente não sabe como a gente vai estruturar isso ainda, de forma clara, quando a gente retornar, mas isso vai ter métodos. Como eu falei, na nossa área ainda os impactos eles são bem menores que em outras áreas. Então, a gente tem áreas que algumas disciplinas parou na metade, um pouco mais da metade, porque a prática que a gente consegue fazer no computador, eles não conseguem fazer de outra maneira. Então, pensa na nossa disciplina aí, se vocês dependessem do computador para poder programar e ninguém tivesse computador, todo mundo tivesse assistindo as aulas aqui na televisão e ninguém tivesse computador em casa. Vocês estariam totalmente dependentes de ir no laboratório de informática, que foi o que aconteceu quando eu fiz o meu curso técnico de informática, eu não tinha computador em casa. Então, para mim poder programar, fazer qualquer coisa, eu era totalmente dependente de ir no laboratório. Então, hoje, a grande maioria de vocês tem acesso ao computador. Infelizmente, alguns alunos não conseguiram concluir as atividades, não conseguiram concluir algumas disciplinas, ou a grande maioria das disciplinas no semestre passado. Então, quem não conseguiu concluir, a orientação que foi dada é que se matricule nesse semestre. A gente tem duas disciplinas que elas são uma sequência de conteúdos que o aluno pode ter dificuldade, que é essa disciplina de linguagens, que é a continuidade de algoritmo, que foi a primeira, e a disciplina de cálculo 1. Se o aluno já tiver um pouco de dificuldade em matemática e não fez fundamentos de matemática, vai ter problemas. Então, recomendo fazer as matérias desse período, exceto essas duas, se não conseguiu fazer as anteriores, mas como não tem pré-requisitos, se quiser tentar fazer, ótimo também, sem problemas. E as que não foi feito no primeiro período, o aluno vai ter a oportunidade de fazer no período que vem, junto com a turma ingressante da turma 2021/01. Então, eu perdi 3 disciplinas do período passado. Você vai fazer junto com essa turma depois. Eu perdi mais disciplinas. Então, você vai acabar fazendo todas as disciplinas junto com essa nova turma. Então, existe um reenquadramento. Mas eu já fiz todo o segundo período. Aí, depois, no próximo período, você passa a puxar disciplinas de outros períodos e a gente vai fazer toda a reorganização. Alguém tem mais alguma dúvida? A gente já pode ir aproveitando e conversando sobre isso. Beleza? Então, essa foi uma introdução aí, uma conversa, uma passada. Sempre que tiver alguma dúvida, como falei, pode me mandar. Todo mundo tem meu contato. Pode passar pro representante de classe também. Pessoal, então agora a gente vai fazer uma introdução da disciplina, vou explicar qual a dinâmica que a gente vai fazer, como que a gente vai trabalhar dentro da nossa disciplina, e a gente vai a gente vai utilizar algumas plataformas, a gente vai precisar de alguns softwares depois para poder trabalhar, e já vou passar para vocês poderem instalar também. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Algumas coisas eu vou passar um pouco rápido, que é basicamente só uma revisãozinha. Beleza. Não, tranquilo, Caio. Vai sim. Todas as aulas. Um ponto importante aí, já aproveitando. A gente vai ter a nossa aula síncrona toda quarta-feira. Todas as aulas vão ser gravadas e vão estar disponibilizadas lá no Google Sala de Aula. E toda sexta-feira também, porque a gente tem 4 aulas por semana. A nossa aula síncrona vai ser na quarta. E toda sexta também eu vou estar online, das 8
às 9, ou das 8h30 às 9h30, depois a gente combina direitinho, eu mando lá, acho que das 8h30 às 9h30. Para poder fazer algumas práticas, e essas práticas, essa aula assíncrona, ela vai ser gravada também. Eu recomendo, quem tiver alguma dificuldade, quem quiser e puder, entrar na sexta-feira também para poder acompanhar, pode ir perguntando e tirando dúvida, e eu vou fazendo algum conteúdo complementar. E aí vocês vão ter que assistir essa aula que eu vou gravar na sexta e durante o final de semana até na quarta, e depois na quarta a gente sempre vai dar continuidade. Então essa vai ser a nossa dinâmica. Quarta-feira, aula síncrona, espero que todo mundo esteja online participando. Se alguém perdeu alguma coisa, vai estar disponível no Google Sala de Aula. Na sexta-feira, das 8h30 às 9h30, a gente vai ter a nossa aula assíncrona. Mas quem quiser entrar, eu vou estar lá de forma assíncrona para poder conversar. Ou não, eu vou gravar lá, se ninguém entrar de qualquer maneira, ou um entrar, eu vou gravar e vai estar disponível esse conteúdo que vai ser uma sequência. Então, sempre a gente vai trabalhar na sequência. Então, a gente vai ter 2 aulas por semana, certo? E espero que todo mundo participe na quarta. Então, a nossa disciplina vai ser a disciplina de linguagem e técnicas de programação 1. Ela é basicamente uma sequência do que vocês já começaram a ver em algoritmos lá. Então, vocês viram na primeira disciplina aí toda a parte de fundamentos, a introdução à programação. Já fizeram bastante coisa aí. Eu estava conversando com o Fábio, ele falou que vocês conseguiram ver vetores, matrizes, uma introdução a funções. Mas a gente volta lá no começo para poder trabalhar com algumas técnicas diferentes. E a gente vai focar aí também a conseguir programar utilizando uma interface gráfica. Sair do terminal, da tela preta, e conseguir trabalhar com outro ambiente. E aí a gente vai ver aí como fazer de maneiras diferentes aí, programar tanto para desktop, usando o Visual Studio, e como programar também para web, usando JavaScript. Por mais que sejam simples, simples o que a gente vai fazer, mas vai ser legal. Eu vou mostrar aqui o que a gente vai fazer depois. Então, o objetivo é a gente compreender a linguagem C, estruturar, trabalhar e implementar algoritmos utilizando diferentes técnicas. Até o Lucas aí perguntou, né, sobre o que é o switch case. Então vocês não viram o switch case. Então a gente vai trabalhar com alguns algoritmos baseados em Olimpíadas, e a gente vai focar também em desenvolver algumas aplicações gráficas, fazer algo mais bonitinho. Para pensar, eu quero fazer uma aplicaçãozinha que faz um cálculo de um cálculo específico que alguém precisa numa empresa, por exemplo. Você tem lá no sistema de torrefação de café que tem que entrar com alguns dados e dar uma saída. E eles têm que fazer esses cálculos tudo na mão. Então, você já pode fazer um sisteminha, colocar os dados e apresentar o resultado ali numa interface gráfica. Ou, se você quiser, na web, né? Então, vocês já vão sair dessa disciplina conseguindo vender um sisteminha, nem que seja pequeno. Então, isso aí aconteceu do ano passado, os meninos conseguiram fazer algumas coisas e alguns conseguiram até vender alguns sisteminhas. Então, é bem legal aonde a gente consegue chegar. Então, a gente vai trabalhar com fundamentos da linguagem C, né? Dar uma repassada em estruturas de repetição, vetor, matriz, structs, vai trabalhar com acesso a arquivo, integração com banco de dados, programação com Windows Forms, que é a programação visual, trabalhar com... A gente vai ver um pouquinho de JavaScript para a web também. Então, a gente vai ver que é bem tranquilo. Eu vou dar umas estruturas já organizadas e vocês vão ver como fazer isso. Por que a gente vai estudar isso? Porque a gente tem que praticar, a gente tem que aprender a programar. E para aprender a programar é prática. Então, programação, você desenvolve a sua capacidade. Não adianta você ficar só lendo, só ficar olhando, porque dificilmente você vai conseguir realmente aprender. Então, programação é prática, desenvolvimento de lógica é prática. Olhar um problema e enxergar em como resolver ele, isso é prática. Então, é muito importante programar. Então, a gente vai utilizar basicamente a linguagem C e a gente vai fazer muita coisa aí também em C# e algumas coisas em JavaScript. Qual que é o método de avaliação? Como que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com provas, a gente vai ter provas aí bimestrais aí. A gente vai ter um peso das provas aqui, em peso 5. Então, a gente vai ter aí 2 ou 3 provas, dando aí metade da nossa nota. A gente vai ter algumas atividades práticas, ou pré-provas aí. O extra classe, sim. O extra classe é fora. A gente vai ter algumas atividades práticas que vão ter peso 3.
Isso aí, como a gente vai utilizar alguns ambientes, a gente pode utilizar o Moodle, a gente pode utilizar o URI, e a gente vai ter algumas listas de exercício e presença. Essa presença aqui, ó, porque essas atividades práticas aqui, ó, a gente deve fazer 3. Ela é como se fosse uma pré-prova. Uma semana antes da prova, eu vou dar uma atividade, valendo, por exemplo, 1 ponto, e vocês vão desenvolver ela. Então, cada uma vai valer 1 ponto. Então, a gente vai fazer ela juntos, assim. A gente vai ter horário de aula, vocês vão fazer, logicamente. Quem não tiver acesso, tem aí o prazo normal aí, dos 7 dias para poder fazer. Pode me chamar até nesse momento para poder fazer. E a gente vai ter algumas atividades listas, as listas de exercício, a gente vai ter algumas. Vocês já viram lá que tem a primeira lista disponível, alguns já falaram aí, começar a fazer, ótimo. Como eu coloquei lá, todas as listas vão ter muitos exercícios. O objetivo é que você tente fazer o máximo de exercício. É uma prática. Ah, mas, nossa, tem muito, eu não consigo fazer. Beleza, tranquilo. O que não vale é, a gente fez 4 exercícios juntos, eu dei 4 exercícios, dei a resposta de 4, e você entrega só 4, você entrega 5. Então, o teu esforço foi muito pequeno. Então, o objetivo é que você tente fazer o máximo ali de exercícios possíveis. E presença, como que a gente vai contar presença se não tem presença, né? Ah, eu não assisti a aula, então quer dizer que eu não tenho? Na parte de presença, depois, vai ter um controle, tá, uma pessoa não entrou, não assistiu a aula síncrona, mas aí depois, dentro de 7 dias, você tem que entrar para poder assistir a aula realmente, assistir a aula que está gravada. Então, a gente vai fazer um controle se você está realmente, pelo menos, acessando, e a gente vai ter algumas atividadezinhas no dia da aula. Então, hoje a gente está fazendo, vou fazer o exercício junto aqui com vocês. E aí, você vai fazer o exercício, você vai postar. Se você postou lá, beleza, você está presente. Ah, eu não vi na aula, beleza, você tem 7 dias para você poder fazer. Mas se você não postou, beleza, aí você não tem presença, então você vai perder ponto dentro desses 2 aqui, né? Então, um vai ser para as listas e outro ponto vai ser nessa presença, que vai ser as atividades que a gente vai fazer junto. Então, hoje a gente vai cadastrar no URI e vai fazer um exemplozinho. E aí eu consigo ver todos os alunos que fizeram, vocês vão conseguir enxergar, a gente vai fazer essa dinâmica. Essa disciplina, como várias outras, não dá para você só entrar aqui dentro da sala de aula e depois fechar ou assistir sua aula e não fazer mais nada. Você vai precisar se dedicar, você vai precisar gastar tempo fazendo lista de exercício, você vai precisar gastar tempo praticando, você vai precisar gastar tempo estudando. Então, não dá só para assistir a aula e achar que acabou. Ah, assistir as 2 aulas que o Matheus gravou por semana ali, da aula síncrona e da aula assíncrona lá da sexta, e acabou. Não dá para pensar assim. Tem algumas pessoas aí, sempre vai ter, né, diferente em cada matéria, uns vão ter mais facilidade, outros vão ter mais dificuldade, mas isso não quer dizer que não vai conseguir fazer, mas é necessário uma dedicação. Então, para essa disciplina, você vai ter que se dedicar de 2 a 4 horas por semana. Então, isso fora do nosso horário de aula. Então, à tarde, à noite. Por quê? Para poder fazer para você poder desenvolver as atividades, para você poder estudar. Não dá para deixar. As listas, assim, alguns exercícios, a turma pode pedir adiamento? Pode, tranquilo, só conversar. Não vale a todo exercício, toda atividade que fizer ficar pedido, mas isso é tranquilo, isso aí eu sou bem tranquilo, é só para constar mesmo. Quando você vai instalar um programinha no Windows aí, né, todo mundo vê lá o termo de compromisso ou o contrato que você tem que marcar o checkbox e dar o next, né? Para vocês poderem cursar a disciplina, vocês têm que marcar o checkbox aqui no nosso código de honra e dar o next. Então, caso contrário, se você não aceitar isso aqui, você não está aceitando cursar a disciplina. Então, você não consegue instalar a disciplina. Então, para você fazer a disciplina, você tem que seguir o código de honra. Esse código de honra é baseado lá no código do Coursera, lá de Stanford, lá. Quando você vai fazer um mock deles lá, você tem que assinar isso aqui, aceitar. Basicamente, o que está falando aqui, que tudo que você fez aqui, tudo que você vai fazer é força do seu próprio, é fruto do seu próprio esforço. Você desenvolveu, você não copiou de ninguém, você não foi na internet, não copiou do colega, a não ser que seja explicitamente necessário. E nesse momento, isso é muito mais importante. O que isso quer dizer? Se tem uma prova lá, você copiou de alguém, você está aceitando ficar sem nota nenhuma. Se tem um trabalho, você copiou de alguém, você está aceitando ficar sem nota nenhuma. Então, você também está falando.
E você não pode compartilhar também, lógico, a não ser que seja explícito. Você pode ajudar, todo mundo pode e deve ajudar o colega. Mas ajudar é muito diferente de compartilhar. E, infelizmente, isso já aconteceu. Então, às vezes, um colega que sabe fazer compartilha, e já teve caso aí de 5 pessoas mandar o código idêntico. Ninguém dá espaço no mesmo lugar, ninguém coloca ponto e vírgula no mesmo lugar, ninguém cria nada idêntico. Então, na hora que faz a análise lá, que eu uso o aplicativo para poder fazer isso, acabou o começo do curso. Não, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que se ajudar, mas é diferente de entregar pronto, né? Então, o objetivo não é entregar pronto. E aí, às vezes, uma pessoa que fez ali compartilha com os outros e fica sem nota também. Isso já aconteceu algumas vezes. Então, às vezes, você quer ajudar, só que aí, como eu falei, ajudar, mostrar é diferente de entregar pronto. Então, você pode mostrar o escopo, explicar a lógica, mas não entregar pronto. Então, é bem importante isso aqui. Então, todo mundo que está cursando a disciplina está aceitando. Caso contrário, não está aceitando cursar a disciplina. Então, todo mundo está ciente disso. Isso é bem importante aqui. Qual que é a bibliografia, os livros que a gente utiliza? A gente tem todos esses livros na biblioteca, não está dando para a gente poder acessar a biblioteca, né? Mas a gente tem a gente tem muito conteúdo. Então, eu vou colocar uma apostila de linguagem C e de C Sharp também, disponível, para que vocês possam utilizar. O livro que eu mais gosto de linguagem C é esse aqui, ó, Treinamento em Linguagem C, do Victorino Misari. Ele é um livro muito bom. Se eu não me engano, vocês conseguem achar ele aí na internet, então vocês procurarem, vão encontrar. Então, para quem já está com mais prática em C, é tranquilo, mas de qualquer maneira. Depois eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, eu tenho uma apostila muito boa de C e uma apostila de C Sharp, que a gente vai utilizar depois. O que a gente está vendo na disciplina e o que você vê no curso como um todo, em qualquer graduação, é uma pontinha do iceberg, é uma ponta do que existe, do que você pode fazer. Existe um mundo muito maior lá fora, tem muito mais coisa para se fazer. Então, não fique preso só ao que a gente está vendo. Então, aqui é extremamente importante conhecer o Coursera e o EDX. Aqui tem só a linha, aqui, ó, o EDX e o Coursera. Coursera e EDX são duas plataformas de MOOCs, de Massive Open Course. O Coursera é mantido por Stanford, Princeton, várias outras grandes universidades dos Estados Unidos e do mundo, e a EDX é mantida pelo MIT, por Harvard, e tem um grande apoio da Microsoft. Lá a gente tem vários e vários cursos, a grande maioria de tecnologia, e você consegue acessar alguns em português, esse aqui, ó, Aprender Ciência da Computação com Python é muito boa. Não, tá, sei que o Emerson está falando é importante. Eles pedem, sempre aparece lá, se você quiser o certificado para poder pagar os $30 aí. Mas é só você falar lá, você clicar lá, sempre vai ter um botãozinho, mesmo que pequeno, um link lá, que é Audit. Audit é ser ouvinte. Então, quando você coloca Audit, você consegue acessar todos os conteúdos lá de forma gratuita. Você consegue sem ter certificado. Se você quiser certificação, você vai ter que pagar. Quer ver? Deixa eu abrir um aqui, ó. Deixa eu abrir o Coursera aqui. Aqui, eu vou pegar esse aqui. Se a gente for na formação como um todo, ele sempre vai pedir para poder pagar. Se você for lá no curso específico, tem como você dar o audit. Então, vamos procurar aqui. Às vezes fica um pouco escondido, realmente. Lógico, eles querem deixar mais claro ali para você poder pagar o certificado. Não, então, mas aí você não pega certificado. Você só assiste o curso. Depois, se você gostar do curso, achar que vale a pena, lá um dia lá você vai e paga para ter o certificado. Mas para ver, você consegue acessar todas as aulas, você consegue assistir todo o conteúdo. Eu acho que eu entrei no errado aqui. Pular. Deixa eu entrar aqui nesse do Google aqui para eu poder ver. Esse do Google aqui, eu acho que ele é uma formação inteira. Tá vendo? Ó? Eles são várias formações. Curso 1, curso 2. Aí você tem que entrar no curso específico e mandar dar o audit. Mas, assim, em questão de horas aí, existem várias outras plataformas que oferecem cursos com certificado gratuito.
Então, eu recomendo para todo mundo a Fundação Bradesco. Tem vários cursos que você consegue resolver esse problema aí. E tem vários outros, não é só esse. Sempre eu estou postando aí no nosso grupo. Mas, como eu falei, depois, se você quiser esse curso, dá para você trabalhar dessa maneira. Vou colocar aqui, ó, esse Technical Support, que é o primeiro aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Olha lá, tem cadastros gratuitamente. Vou cadastrar nele aqui, ó. E aí, ó, tá vendo? Ele fala tudo aqui. Olha lá, iniciar teste gratuito. Esse aqui é $50 aqui, se eu quiser o certificado. E tem, ó, participar como ouvinte, tá vendo aqui embaixo, ó? Escondido. Fica até um pouco escondido, tá vendo? Eu não quero teste gratuito, quero participar como ouvinte. Aí, quando eu dou participar como ouvinte, eu consigo acessar todo o conteúdo. Aí, ó, já tô dentro da plataforma. Consigo assistir as aulas aqui, ó, semana 1. Consigo assistir as videoaulas, consigo fazer tudo. A introdução, a IoT, aqui o que está falando. Olha lá, o vídeo 1. Aí eu já consigo acessar todo o conteúdo. Tem aqui as legendas aqui, ó. Tem português, Brasil, essa legenda aqui, ó. IT Supports for Google. Tá vendo? É um curso muito bom. Aqui tem vários cursos no Coursera, tanto no edX, e todos eles têm a opção de ser ouvinte. Então é importante, às vezes, é só conhecer o caminho, porque fica mostrando, logicamente, lá a opção de você pagar. Mas você não precisa. Deu para entender aí, pessoal? Então, vocês têm que ir além. Procurar mais aí, que tem muita coisa boa. Aqui são alguns cursos, eu recomendo muito. Esse é Orientação a Objetos com Java, que ele é em português, feito pelo ITA. E esse aqui, Ciência da Computação com Python, também está em português. Esse é 50, é um curso ótimo de Harvard. E como eu falei, tem vários e vários outros cursos. Então, agora aqui que eu coloquei é só uma revisãozinha sobre codificação. Não é cedo, não. Assim, vocês vão estudar bastante conteúdo sobre a parte de gestão de TI. Então, vocês vão ter disciplinas aí de gestão de tecnologia da informação e várias outras aí. Mas você pode estudar os conteúdos aí que forem necessários. Tem disciplinas que tratam especificamente. Eu recomendo, eu acho que vocês não estão tendo aula ainda, não, com o professor Fábio Corsini. Ele que é o professor dessa área de gestão de TI. Ele foi o gestor de tecnologia da informação do IEF de Minas já por algum tempo. Ele tem bastante experiência nessa parte aí de IT, o COBOL, e depois ele vai ajudar bastante nesse processo. Mas começar a estudar não é cedo, não. Nunca é cedo. Se você quer ir para essa área de certificação IT, começa a estudar. Pessoal, o objetivo agora é só fazer uma revisãozinha rapidinha, vou parar só em algum ponto que for necessário, sobre a parte de programação. Então, a gente vai programar, basicamente, é usar um ambiente aí para a gente poder codificar a nossa lógica. Então, primeiro a gente entende o problema, depois que a gente entendeu o problema claramente, que eu sei fazer, eu sei como resolver ele, pelo menos no papel, eu sei a sequência de passos para resolver ele, eu vou codificar. E essa codificação a gente pode fazer em diferentes tecnologias, diferentes linguagens e diferentes ambientes. Hoje a gente tem várias e várias. A gente vai focar aqui em C, que é o passo inicial nosso, porque C é base para várias outras linguagens, e depois também a gente vai utilizar C# e JavaScript. Então, por que a gente utiliza C? Porque a linguagem C é a base de tudo, né? Então, a gente teve outras linguagens anteriormente que não são como C, né? Mas se a gente pegar a linguagem COBOL, Fortran, que são duas das primeiras linguagens estruturadas, né? Antes ainda o Assembly. Mas a linguagem em si, ela foi criada para poder reestruturar um dos primeiros e principais sistemas operacionais, que é o Unix, que é base do Linux e base para muita coisa e é utilizado em vários servidores ainda. E aqui tem um pouquinho da história da linguagem C. Então é interessante estudar um pouco. A linguagem C já é uma linguagem que ela por muitos autores, é considerada de alto nível, mas só que ela está mais próxima ali do processador, das instruções do processador e de memória do que outras linguagens. Então, a gente consegue enxergar a parte de acesso a áreas de memória em linguagem C, coisa que a gente não consegue em linguagens de C# ou Java. Então, muita gente, eu costumo chamar de linguagem C, é uma linguagem de médio nível. Não é baixo nível, porque você não está trabalhando diretamente com os registradores do processador, você não está acessando as instruções diretas, como é o caso de Fortran, de COBOL, desculpe, Fortran ali já está mais parecido com C,
Mas também não é como C Sharp, Java ou JavaScript, que ela não preocupa com esses detalhes. Tem um motor de renderização por trás, uma máquina virtual, né? Então, linguagem C, a gente chama ela aqui de alto, médio nível. C e C++ é a base para a criação de quase tudo, de quase todas as tecnologias. Cisco, CCNA, em que área? Está no Bradesco. É redes, essa parte aí é redes. Vocês vão ter disciplinas de redes, vocês vão utilizar o conteúdo da Cisco também, Emerson, para poder trabalhar. Então, muita coisa. Então, sistemas de satélites, sistemas operacionais, Windows, o Linux, servidores web como Apache. Então, se a gente pensar, quase tudo foi criado em C. Então, tudo foi programado em C. Toda a base que a gente tem. E depois, a partir de C, logicamente, foi evoluindo e criando outras linguagens. A Microsoft mesmo passou a utilizar C++ e depois foi mudando. Mas a base de todos os sistemas que a gente tem é C. O ambiente, quais ambientes que a gente vai utilizar? Então, para programar em C, a gente vai utilizar o Dev. E tem alguns compiladores online também, se alguém precisar. Para programar em C Sharp, até eu vou colocar aqui, para programar em C Sharp, a gente vai utilizar o Visual Studio. Visual Studio Community. Não é o Code, existe o Code e existe o Community. A gente vai utilizar esse aqui, ó. Vou colocar aqui o link. E vou colocar aqui no nosso ambiente virtual. Tem algumas pessoas que ainda não entraram na nossa sala de aula. É importante todo mundo entrar lá. Deixa eu mostrar aqui nas nossas turmas. Linguagem, eu vou colocar o link aqui também. Material. Aqui, deixa eu adicionar o material. Ah, não, peraí. Deixa eu adicionar link. Eu coloquei o link aqui, a gente vai utilizar o Visual Studio Community para a gente poder programar em C Sharp. Tá, Lucas, não é o Visual Studio Code. A gente vai utilizar, para programar em C, a gente vai usar o Dev mesmo. O Dev é bem mais simples. O Visual Studio, a gente vai usar para C Sharp. E ele demora um pouquinho. Ah, tá. O Code, para poder compilar em C lá, ele dá um pouquinho mais de trabalho. Pode usar o NetBeans também, não importa. Eu só recomendo o Dev para C, que ele é bem mais simples. Para programar em C Sharp, com Windows Forms, a gente vai precisar do Visual Studio Community. O que a gente vai conseguir fazer? A gente vai conseguir criar uns ambientes como esse aqui, ó. Consegue criar um sisteminha que vai rodar no Windows, aonde a gente consegue criar um sistema que eu entro com o raio aqui, por exemplo, e consigo calcular o resultado, ou entro com alguns dados aqui e consigo fazer os cálculos que a gente precisa. E a gente consegue fechar, consegue ter menu, consegue ter informações gerais. Então, a gente consegue criar coisas bem legais. A diferença do Community para o Code. O Code, ele é basicamente um editor de texto tunado, que eu consigo colocar extensões e consigo vincular compiladores. Então, você pensa no Visual Studio Code como se fosse um notepad, um bloco de notas, com muitas funções. E você pode usar o Visual Studio Code para poder trabalhar com qualquer tecnologia, basicamente, mas só texto. Agora, o Visual Studio Community, ele é a plataforma, ele é a IDE da Microsoft para você poder trabalhar com C Sharp ou com VB.NET. Mas, basicamente, a gente utiliza C Sharp. E aí, a gente consegue utilizar vários frameworks e criar esses ambientes, como eu estou mostrando aqui, ó. Esse aqui é um outro ambientinho, é um projetinho que a gente vai criar depois. Eu não fiz o fechado esse aqui. A gente consegue criar um ambientinho igual esse aqui, colocar a caixa de texto. Sabe quando você tem uma aplicaçãozinha normal para desktop? Desse modelo aqui, dá para usar no VS Code? Dá para fazer, mas dá muito mais trabalho. A diferença no Visual Studio é que a gente consegue puxar e arrastar. Então, a gente consegue colocar uma caixa de texto, colocar código aqui, buscar.
Então, a gente vai utilizar C Sharp. Então, o Lucas aí está falando que comprou um curso C Sharp, a gente vai utilizar C Sharp. Então, não foi à toa, não. Pode estudar que a gente vai utilizar C Sharp aqui. C Sharp é muito legal. A gente vê C Sharp agora, depois nas próximas disciplinas vocês vão ver Java. É muito importante conhecer as tecnologias. Então, aí depois vocês conseguem fazer um paralelo. Então, para isso que a gente vai utilizar o Visual Studio aqui. E a gente vai programar para a web também. A gente vai usar algumas coisas em JavaScript. Aí não precisa nenhum ambiente. A gente vai utilizar o Code Sandbox, que é um ambiente online, e a gente vai conseguir fazer algumas coisinhas igual essa aqui, ó. Aqui é uma paginazinha que ela está hospedada, se vocês quiserem ver, clicar no link para poder ver o que ela faz. Então, eu tenho aqui 2 exercícios da nossa lista, ó. Dólar. Isso. .NET, Lucas, é a tecnologia como um todo. Ou seja, em .NET eu consigo programar para desktop, consigo programar para web, consigo programar para mobile, consigo programar APIs. Então, .NET é o framework, é um conjunto de tecnologias. E aí, C Sharp é uma das linguagens que a gente pode programar em .NET. Então, é por isso que é tudo uma coisa só aí nesse fluxo. Igual Java. Java é uma tecnologia como um todo. Eu consigo programar Java para desktop, consigo programar Java para web, consigo criar API, consigo utilizar Java para mobile. Então, Java é uma tecnologia como um todo. .NET também é uma tecnologia como um todo, é um framework. E aqui eu estou usando JS, que é para web. Tá? HTML, CSS, JS. Então, aqui o dólar para real, vai para o exercício, cotação do dólar 5,5, quantidade de reais 10. E aí ele mostra o valor do dólar aqui. E a gente também vai aprender a fazer algumas coisinhas dessa maneira. Então, a gente vai trabalhar tanto para desktop, quanto aprender a criar uma aplicaçãozinha web aqui. WebJS, a gente vai utilizar em termos de código JavaScript. E para desktop, a gente vai utilizar C Sharp. E, logicamente, a gente não vai abandonar o nosso tão querido C, né? Porque o C você testar a tua lógica, ali está certo, ele está programando, e depois você vai procurar uma aplicação aí para poder resolver o teu problema. Conseguiram enxergar aí, né? Então a gente consegue fazer algumas coisas, a gente vai conseguir fazer umas coisas bem legais. Importante, todo mundo tem que se cadastrar no URI, nesse link aqui, ó. Até lá no ambiente online nosso aqui, ó. Deixa eu salvar aqui. Olha lá, aqui no ambiente eu coloquei o link do URI. É muito importante que todo mundo se cadastre. Aqui tem lá um vídeo sobre o URI, só explicando o que é o URI. E aqui tem a página que a gente vai ter que cadastrar. Emerson, então, tem apps que você vai usar várias coisas, né? Então, tem várias tecnologias. Basicamente, você foca em uma tecnologia. Então, no caso aqui, como eu falei, aquela paginazinha está usando HTML e CSS, que é a parte só de apresentação, né? É só estruturação visual. E o código, a parte de cálculo ali, de programação, está em JavaScript. Mas eu posso fazer um front ali, que ele está programado em uma determinada linguagem, por exemplo, seja em C Sharp ou seja em JavaScript, e eu tenho a minha API, ou a minha aplicação, que está lá num outro servidor que está programado em Java, e aí eu tenho um padrão de comunicação. Mas isso acontece bastante. Isso acontece muito. E depois a gente vai entender, vai começar a ficar mais fluido. E tudo isso transforma de forma integrada. Para que a gente vai utilizar o URI aqui? Para poder fazer algumas atividades. E aí eu consigo ver as atividades que vocês estão fazendo, quem está fazendo, quem não está. Então, todo mundo tem que entrar no URI, vai ter que se cadastrar no URI, e o importante é colocar lá na instituição aqui, ó, deixa eu entrar aqui e olhar na instituição, mostrar aqui, ó, em perfil, configurações. Aqui, ó, em universidade, vocês colocarem FSU de Minas. É muito importante colocar. Então, colocar aqui na parte de universidade, na hora de cadastrar no URI, colocar IF Sul de Minas. É dessa forma que eu vou conseguir achar vocês lá. Instituto Federal do Sul de Minas. Eu acho que está IF Sul de Minas lá. Deixa eu só ver se eu consigo olhar o meu perfil. Configurações. Aqui, ó, universidade, tá vendo? Ó, IF Sul de Minas, traço. Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. Então, isso aqui é muito importante. É isso aí, vamos subir o ranking. A gente vai subir aqui. A parte mais importante é isso. E o que vai acontecer aqui?
A identificação aqui, ó, que é esse código de vocês, eu vou precisar depois, certo? Então, todo mundo tem que se cadastrar no URI, coloca o nome normal, pelo amor de Deus, que às vezes vocês se cadastram aí com, sei lá, com o Google, e às vezes, todo mundo eu acho que tá com o nome normal no Google aqui, né? Deixa eu ver se tem nenhum aqui, não. Porque às vezes entra aqui, a galera coloca uns nick aqui, tinha um pato saltador numa outra turma, cada um inventa um nome mais louco que o outro. Então, aí na hora de logar, na hora de cadastrar aqui com o nome normal, e aí depois eu vou precisar desse código de identificação aqui. Mas eu consigo adicionar vocês. Deixa eu só mostrar como que eu consigo depois ver. Deixa eu ver, for professors aqui, academic. Depois eu vou colocar vocês dentro de uma disciplina, que aí eu vou passar um código para vocês poderem entrar, ó. E aí, quando eu der uma atividade, eu vou conseguir ver assim, ó, tá vendo? O nome de vocês, e eu vou conseguir ver aqui, ó. Por exemplo, aqui eu dei 2 exercícios. Aqui é quem mandou, né? Se tá verde que mandou e acertou, se tá vermelho que mandou e errou, e quem tá sem nada é que nem fez a atividade. Lembra que eu falei que a gente vai ter uma pontuação de atividades na sala? Então hoje eu explico e a gente vai fazer juntos, eu posso programar junto com vocês aqui. Mas eu consigo ver se você mandou, se você não mandou, se você fez ou se você não fez. Oi? Eu? Não, eu consigo ler. Assim, falar não, mas ler eu leio bem. Mas dá para traduzir para português, de maneira geral. Então, aqui eu consigo ver quem fez e quem não fez. Então, esse é o importante. Então, eu vou criar a disciplina aqui no URI e vou adicionar vocês dentro dessa disciplina depois. Eu vou mandar o link de acesso para vocês. Então, o que vocês vão fazer aí? Então, a primeira atividade nossa aqui. A gente tem alguns exercícios para poder fazer. A primeira coisa, dá uma olhada na lista de exercícios. Depois eu vou passar lá dentro dos conteúdos, mas a gente tem a nossa lista 1 aqui, ó. Tá, não, ô Emerson, não preocupe com aquele código por enquanto, não. Só cadastra lá que eu vou mandar uma chave para vocês poderem entrar na disciplina depois. Só cadastra lá e não esquece de colocar IF de Minas. Então, a gente tem a nossa primeira lista, que é uma listinha de revisão, com exercícios simples, sequenciais, e com alguns exercícios que usam estrutura de repetição. Como eu falei, a lista é para prática, então você desenvolveu o máximo possível, mas não é obrigatório. Eu tenho que fazer tudo? Não. Você tem que fazer o máximo possível, o máximo de exercício. Sem copiar, sem pegar pronto. De ninguém. Isso aí, é só entrar no perfil, Lucas. Então, o objetivo agora, no começo, na sexta-feira, eu vou mostrar lá como a gente vai fazer algum exercício lá no URI. Eu já vou mostrar a utilização do URI, para quem quiser entrar, acompanhar. Como eu falei, vou estar lá das 8h30 às 9h30. Quem não conseguir, o vídeo vai estar salvo e é importante acessar depois. Então, a gente tem que começar a desenvolver esses exercícios, a gente vai fazer algumas práticas, a gente vai desenvolver juntos. Qual dinâmica que funciona? A gente começa a aula hoje, e nesse início agora, falar, qual exercício? Até o Lucas falou, o que é switch? Eu não sei. Então, esse aqui vai ser o primeiro exercício que a gente vai fazer. Então, é um exercício de seleção. Então, a gente vai utilizar aqui, a gente vai programar ele junto, um exercício do switch. Na sexta-feira eu vou fazer isso e vou deixar. E também vou mostrar na sexta-feira como a gente utilizar o URI. Então, como que eu vou utilizar o URI? Como que vocês vão entrar? Então, eu já vou criar a disciplina aqui no URI. Então, vou criar aqui. Linguagem SI 2020-02. Sistemas de informação 2020. Beleza. Vou criar a disciplina e agora eu vou passar como vocês vão acessar ela. É com a chave mesmo. Show aqui. Aqui, ó, para vocês poderem acessar a disciplina, deixa eu ver, eu acho que com esse link aqui dá para acessar. Dá, viu? Deixa eu voltar. Eu vou colocar aqui, depois que vocês cadastrarem, essa URL aqui, ó, ele é um link para você poder entrar na disciplina minha, que aí eu vou conseguir enxergar vocês. Quer ver? Deixa eu abrir uma página nova aqui. Alguém já cadastrou no URI aí? Só para a gente poder testar?
Alguém já conseguiu cadastrar? Eu. Beleza. Ó, quem já cadastrou aí, o que que vai fazer? Deixa eu sair do outro aqui. Pior que eu tenho, é porque eu tenho a parte do professor aqui. Se eu entrar nos dois ao mesmo tempo, dá erro. Eu vou abrir um outro navegador aqui, que aí vai ficar mais fácil. Tentem utilizar, quer ver, ó, vai ter a parte acadêmica aqui. Ah, tá, tem como mudar para português, Marcos. Espera aí, que eu vou te mostrar. Eu vou mostrar para todo mundo aí, ó. Depois que você cadastrou, mateuszfranco@gmail.com. Esse aqui é o meu usuário de aluno, e é o outro lá de professor. Ah, Tá dando para entrar. tá dando? Beleza. Ó, de quem Uhum. tá em inglês, ó, importante aqui. Além de você conseguir traduzir com o Google Tradutor, acho que em perfil, configurações, ou vai estar profile, settings, aqui em cima, tá vendo? Profile, settings. Aqui, ó, linguagem do site. Procura aí dentro da parte de preference aí, e aí você vai procurar, ó, vai ter inglês, português, espanhol. Você vai lá e muda. Então, você vai aqui na parte inicial, ó, perfil, configurações. Se já tiver inglês, né, vai ser profile, settings. E aí você desce lá, na parte lá de que vai estar linguagem, não sei como que vai estar aí escrito linguagem aí. Só procurar aqui e coloca lá onde que está em inglês, coloca português. Conseguiu ir? Beleza. Depois que vocês logaram aí, ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em acadêmico, tá vendo? Ah, o meu tem um tanto aqui, ó. Aqui são todas turmas, ó. E você vai clicar aqui, ó, em acessar disciplina. Manda atualizar a tela, às vezes demora um pouquinho aí. Mas beleza. Depois que vocês conseguiram logar, criar a conta, vem em acadêmico e vão clicar aqui, ó, em acessar disciplina. Beleza? Na hora que você clicar em acessar disciplina aqui, ó, vai pedir o ID da disciplina e a chave. Deixa eu ver se esses dados que eu mandei vai dar aqui. Deixa eu ver lá. Aqui, como que tá? Ou esse link aqui. Eu tô achando que esse link aqui vai dar. Ou só o ID da disciplina. Deixa eu tentar. Colocar a chave. Eu coloquei só aquela chave. Deixa eu ver se vai deixar. Não, não deu certo. A chave, ela tá aqui. Ó, a galera já entrou aí, já deu certo. A Bruna. Ó, um tanto de gente entrou aqui. Aí, ó, a Alex, Bruna. Pessoal, para quem tá só com o primeiro nome aqui, igual o Gabriel Alex, vou pedir para colocar sobrenome aqui também. Tem uma galera que já conseguiu entrar. Aqui em Vite eu tenho que cadastrar. Não, não quer cadastrar, não. Quer mostrar a chave mesmo. Clicando no link. Ah, tá, beleza. E colocando a chave. Beleza. Então, segue essa lógica aí. Ó, eu estou mandando aqui. Clica no link e coloca essa chave. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou clicar no link. Opa, volta. Deixa eu copiar o endereço aqui para colocar no meu outro navegador. Ó. Cliquei no link. Ah, tá. Aí agora pediu a chave. E aí você pega essa chave aí que eu mandei e dá sim. Ah, beleza. Ó. E agora, quando eu entrar em acadêmico aqui, ó, o meu tem um tanto aqui porque de todo semestre eu estava aqui. Aí vai aparecer linguagem SI 2020-02. Apareceu para todo mundo aí? Apareceu, né? E aí você vai abrir, não vai ter nada aqui, ó. Aí agora que vai mudar. Eu vou lá e vou adicionar uma atividade para a gente poder fazer o nosso primeiro Hello World, nossa primeira atividade. Então eu vou lá adicionar uma atividade para a gente fazer a nossa primeira atividade no URI. Ah, eu quero fazer a lista também agora. Pode? Pode, beleza. O URI a gente vai usar para praticar e a gente vai fazer várias atividades. Pede a forma de Bhaskara. Beleza, Lucas. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, eu vou criar uma atividade aqui, ó. New Homework. Sempre como primeira atividade,
Hello World, né? A primeira atividade sempre tem que ser. Pedro, você conseguiu logar? Primeira coisa, tem que cadastrar e logar no URI. Depois que você se cadastrou, se você já está no URI, aí você segue, clica nesse link, que é o de cima, e coloca, beleza. Aí depois que você cadastrou e fez login, aí quando você clica nesse link que eu mandei no chat, o que aparece para você? Isso. Aí pede a chave. Aí a chave é essa aqui, ó. Você coloca essa chave. Não, beleza. Aí você já vai ter conseguido entrar. Se você colocou a chave, ele foi, ó. Aí o que você vai fazer, ó? Aí, se aparecer aqui, você vai lá em acadêmico, clica em acadêmico. Aí tem que aparecer para você aqui um quadradinho. O meu tá cheio aqui dos períodos anteriores. Tem que aparecer um quadradinho desse aqui, ó. 2020. E você vem em abrir. Olha se apareceu. Tem que clicar em acadêmico. É isso, atualiza a página também. Às vezes pode ser isso. Deixa eu criar só a atividade para a gente poder ver aqui, ó. Então, vou criar a primeira atividade. Ô, Lucas, qual que é o código da C++? Então, ó, eu tô aceitando C e C++ para poder mandar. Qual que é o código do exercício do Bhaskara aí? Deixa eu procurar aqui. Tá, forma de Bhaskara, 1036. Exercício 1036, né? Isso mesmo. 1036. A gente vai colocar só ele aí para poder fazer, né? E aqui eu consigo ativar aqui mecanismos anti-plágio, ou seja, se dois alunos mandar o código igual, ele já acusa, falando quem que está igual, porque ninguém coloca espaço no mesmo lugar, ninguém dá. E aí ele fala o percentual de plágio, quanto um está igual ao outro, entenderam? A história dá para ativar isso aqui, ó. E aí eu consigo ver depois quem está copiando do outro. E aqui vou dar o create. Ah, tá, deixa eu ver, eu acho que eu tenho que mostrar visible. Tem uma parte de colocar a data aqui também. De hoje até hoje. Não, vou aumentar aqui até a semana que vem. Opa. Tá. Deixa eu salvar ele aqui para ele dar mais tempo para poder tentar. Deixa eu ver se apareceu aqui. Aí, ó, já apareceu aqui na minha tela aqui um homework, tá vendo? Uma atividade. E tem um Hello World. Importante, sempre na hora de submeter, submete daqui de dentro, senão não aparece para mim, ó. Então, cliquei em Hello World aqui, tá a atividade, fórmula de Bhaskara, vou clicar nele, não fiz nada ainda. E aqui vai estar o problema, para mim poder desenvolver e passar. Então, eu tenho que ler 3 valores, efetuar o cálculo. Se não for possível calcular, colocar a mensagem possível calcular. Caso haja uma divisão por zero, tem que mostrar um número negativo. Ah, e uma coisa, esse aqui, ó, ele vai ser um pouquinho chato, como coloca a Universidade no perfil, não achei IF Sul de Minas. Na hora que você vai aqui no perfil, deixa eu ver se ele vai deixar eu mudar o meu. Tenta digitar, procura na lista lá, Instituto Federal. Às vezes não está aparecendo IF Sul de Minas no começo. Eu nem tá deixando eu mexer no. Deixa eu mexer no nome, mas não mexer na instituição. Vê se você consegue achar, porque senão o que você fizer não contabiliza para a gente lá no ranking. Procura Instituto Federal, dá uma olhada na lista, mas ele aparece sim. Só voltando lá, ó, esse exercício aqui da forma de Bhaskara, ele é mais chatinho, por quê? Porque a saída, tá vendo aqui, ó, esse R1 igual, R1 espaço igual a quantidade de casas, mas tudo isso tem que ser muito exato, senão ele não aceita, senão ele vai dar erro. Então, não vamos,
E esse aqui eu vou fazer ele junto na sexta-feira. Aí eu explico ele, vou deixar no vídeo. Vou colocar um mais simples aqui, ó, só para a gente poder fazer hoje, certo? Voltando aqui, ó, deixa eu pegar um dos exercícios mais simples aqui. Que aí é só para a gente poder entender por quê. Porque o URI, ele tem um padrão de envio. Se você não mandar exatamente igual que ele espera, ele dá erro, ele não funciona. Deixa eu ver esse extremamente básico aqui. Tá, esse aqui vai ser legal aqui, ó. Eu tenho dois valores, vai mostrar. Vou colocar, esse aqui é o URI 1001. Então, voltando aqui, vou editar e vou adicionar mais uma atividade. 1001. E a gente vai fazer esse 1001 juntos, beleza? Então, vou voltar aqui. Triste essa mensagem. Geralmente isso é porque algum teste teu não está passando, mas você chegou bem próximo. Porque a saída tua já está igual. Beleza. Vou fazer aqui o primeiro. Pessoal, o importante, eu vou fazer o 1001 aqui. Se você entrar por fora do homework, o URI vê que você fez, mas não aparece aqui. Então, para você submeter, você tem que entrar aqui dentro. Você não pode achar o 1001, entrar lá iniciante, achar ele, fazer por lá, e ele não aparece aqui. Isso é muito importante, senão não aparece para mim. Então, é extremamente básico aqui, vou fazer esse 1001 aqui. E aí, vamos lá entender o problema. Primeira coisa entender, né? Leia dois valores e armazene nas variáveis A e B. Efetue a soma de A e B, atribuindo o resultado à variável X. Imprime a variável X conforme apresentado abaixo. Não apresente mensagem alguma, porque senão ele vai dar erro. E é importante imprimir o fim de linha, ou seja, tem que colocar um barra N no final. A entrada é dois valores. Pessoal, importante, não pode ter assim, ó, digite o primeiro valor, digite o segundo valor. E a saída tem que ser X, espaço, igual, espaço, o resultado. Então, a entrada e a saída tem que ser exatamente no mesmo padrão. Já digita o código direto aqui? Não recomendo. Recomendo fazê-la no dev, testa, funcionou, digita aqui. Então, vou abrir o dev aqui. E aí, depois vocês já podem brincar e fazer vários exercícios no Word. Vou abrir o dev aqui, criar um arquivinho novo aqui. Include stdio.h, int main. Lá eu tenho que ler duas variáveis. Aqui falou A e B, mas não importa, logicamente, o nome da variável. Então, vou criar, mas pode ser, ó, int. Aqui está falando variáveis inteiras. É importante olhar o tipo de dado também. Não, não tem... Aqui, no caso, no URI, não. No URI, você pode tentar quantas vezes quiser. Quando você vai participar de uma competição de programação, que o URI é muito utilizado para isso, a cada submissão você pode ir perdendo nota. E aí depende das regras da competição. Como aqui não é competição, você pode mandar quantas vezes quiser, sem problema. Então, eu vou criar as variáveis A e B, minúsculo, padrão de variável é minúsculo, constantes, vou ter maiúsculo, e a gente vai ter o nosso resultado, que vai ser o nosso X aqui. Eu posso colocar printf, digite o número 1, printf, digite o número 2? Pode, mas não pode submeter aqui. Então, você pode colocar para testar e depois você tira. Beleza? Então, eu posso colocar aqui, ó, printf, entre com dois números. Scanf, e aí vou ler esses dois números. No caso, é o A e B, né? Então, %D. Vou ler os dois juntos, numa mesma linha aqui. Pode dar espaço, pode dar enter, sem problema. E comercial A, vírgula, E comercial B. Alguém me fala, para que serve esse E comercial? É para salvar na memória o valor A e B. Isso. O E comercial, ele me retorna um endereço de memória da variável, ou A ou B aqui no caso. Por quê? Porque o scanf, para poder pegar esse valor e gravar na memória, ele precisa saber aonde essa variável está. Porque o que é uma variável? É um espaço que a gente reserva na memória. A gente pensa como uma caixinha. E quando eu passo o e-comercial aqui, eu estou pedindo o quê? O endereço de memória de A. Então, eu vou pegar esse valor que eu estou lendo e vou gravar lá no endereço de memória de A. Então, eu consigo saber acessar endereço de memória aqui na linguagem C.
Em outras linguagens, isso é transparente. Aqui a gente tem que explicitar isso. Por isso é legal de ser, a gente vai conseguir enxergar endereços de memória depois. Vai ver como isso funciona, principalmente em ponteiros. A gente leu as duas variáveis, agora x vai ser o quê? Fazer a soma. Então, A mais B. E eu vou printar o resultado. O que eu recomendo? Printa o resultado igualzinho para aqui, ó. Tá vendo? X igual a 19? Então, eu vou printar aqui, ó. X igual a 19. Por que eu copiei lá? Porque às vezes tem um espacinho que a gente não enxerga, tem um padrão. Então, eu tenho que estar igualzinho. Então, ao invés do 19, eu quero mostrar o resultado, não é? Que é a minha variável x. Então, x igual a %d, porque é inteiro. E não pode esquecer de quebrar a linha sempre no final de todo resultado no URI. Barra n. Vírgula, vou mostrar então o meu x. E sempre no final tem que ter o return zero. Aqui eu vou testar se funciona aqui. Se eu colocar, por exemplo, x igual aqui, já vai dar errado, porque ele está esperando um x maiúsculo, ele vai comparar igualzinho para lá. Então, vou salvar aqui. Poder criar uma pastinha do URI aqui. E vou dar o código para ele, 1001. Beleza, salvei com ponto .c, né? E vou rodar. Aí você pode testar aqueles casos que ele está mostrando para você lá no URI. Ah, cadê? Opa, os casos ele está mostrando 10 e 9. Então, eu vou testar esses casos, ó. 10 e 9. X é igual a 19. Beleza. E aí você pode testar todos. Posso mandar esse enter aqui? Não pode. Senão vai dar erro. Porque ele não está esperando isso aqui. Então, antes de mandar lá no URI, ou você pode comentar, ou você pode apagar. Mas eu vou deixar aqui, se você precisar testar alguma coisa. Copiei. Vou vir aqui no URI. Opa, aqui. Vou vir aqui no URI e vou colar o meu código aqui. Tá vendo que tá comentado? Até se você quiser apagar, você pode. Então, vou vir aqui no URI e agora eu vou submeter. E agora eu vou enviar. Depois que você enviou, olha lá, a sua submissão está na fila. Aqui está o código que a gente enviou. E para mim poder ver isso, aonde que eu vou aqui? Submissões, todas. E aí você vai ver, ó, tá vendo? Ó, o exercício extremamente básico que eu acabei de mandar, ó, dia 26/8, ele tá accept. Isso, todo tipo de saída ali, ele vai dar a resposta. E tem que tomar cuidado com o padrão, com o tipo de variável, porque às vezes, assim, ele fala que você vai receber um valor de ponto flutuante de dupla precisão, então tem que ser um double, porque ele vai jogar um valor muito alto ali, e pode estourar, depois a gente vai ver isso em mais detalhes. Tá vendo que ele deu accept? Se você entrar agora no acadêmico aqui, ó, abrir, aqui dentro da nossa atividade, ó, tá vendo? Ó? Ele já tá com verdinho. Deu certo. Se eu olhar lá enquanto professor para ver quem que fez, eu vou olhar aqui, vou ver o progress aqui, ó. Olha lá, ó. O Luiz Felipe já mandou também, e eu já mandei. E agora o restante aí, quem for mandando, vai aparecer. Alguém mais já mandou aí? E aí eu consigo ver. Quem não está aparecendo nada é porque nem tentou. Então é importante, você tem que pelo menos tentar. Agora a gente já viu como funciona o formato do URI. Na sexta-feira eu vou fazer esse exercício 1036 e vou explicar mais algumas coisas sobre esse tipo de dados. Como eu falei, quem quiser assistir a aula junto, vai ser das 8h30 às 9h30. Quem não puder, vai estar gravado e vai estar disponível lá no ambiente virtual. Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Deu para poder entender como que a gente vai trabalhar? Aí, ó, teve mais gente que já mandou. O Marcos já mandou também. E aí todo mundo tem que mandar, ó. Esse 1001 aqui, ó, a gente fez juntos. Então vocês têm aí os 7 dias para poder mandar. Todo mundo tem que fazer ele. Tem que aparecer verdinho aqui. Ou
Não tem problema. Ah, eu mandei e ficou errado. Tem problema? Não, contando que você tentou, né? Você não pode ter mandado nada. Se tiver errado, eu olho. Você tentou fazer, beleza, sem problemas. Pessoal, alguém aí? Alguém quer falar alguma coisa?